Fala pessoal, tudo bem? Trago hoje uma discussão importantíssima. Então, atenção, vamos nessa. Primeiramente, o que eu quero que a gente já possa discutir é que seu aluno não precisa de fazer treino aeróbio para melhorar a aptidão cardiorrespiratória. Isso é um aspecto muito importante porque até hoje muitos profissionais ainda pensam que se eu quero melhorar a aptidão cardiorrespiratória, a saúde cardiovascular, é preciso fazer o treinamento aeróbio, esteira, bike, transporte, elíptico. Isso já é mostrado inclusive em pessoas jovens que não é necessário. Inclusive temos estudos mostrando isso. Esse estudo aqui, por exemplo, mostra que o treinamento resistido pode ser eficaz. Por que pode ser eficaz? Porque se ele for prescrito de maneira criteriosa, ele promove melhoras na saúde cardiometabólicas em adultos saudáveis e naqueles com perfil de risco cardiometabólico adverso. Então, em adultos jovens já é mostrado isso. Contudo, nós não temos essa clareza ainda com idosos. Por isso que eu trago um estudo para nortear a nossa discussão. E o estudo é esse daqui. Trago para vocês, é um artigo em inglês, então trago para vocês a tradução, que é o papel do treinamento de força para a melhora da aptidão cardiorrespiratória em idosos saudáveis. É uma revisão sistemática e meta-análise, um artigo de 2022. Bom, vamos lá. Então, quando a gente fala de aptidão cardiorrespiratória, quais são as variáveis fisiológicas que nós estamos abordando? Principalmente o consumo máximo de oxigênio, que a sigla é VO2 máximo, o ponto de compensação respiratória e o limiar anaeróbio. Então essas são as três variáveis mais importantes no que tange a aptidão cardiorrespiratória. Mas como eu falei para vocês, ainda até hoje se discute em graduação e até mesmo em pós-graduação que se eu quero melhorar essas variáveis, eu preciso fazer o treinamento aeróbio. Esteira, bike, transporte, aula de ginástica. Contudo, essa pode ser uma análise não muito criteriosa. Então vamos entender isso. Quando eu falo então da variável mais importante, porque a variável mais importante da aptidão cardiorrespiratória é essa aqui, o VO2 máximo. Essa é a mais importante. O VO2 máximo é o consumo máximo de oxigênio. É uma variável fisiológica tão importante que ela é a principal variável que mostra a função cardiovascular. VO2 máximo, que é o consumo máximo de oxigênio, é a capacidade do indivíduo captar, transportar e metabolizar o oxigênio para produzir ATP. Então, quando você conhece o VO2 máximo do seu aluno, você conhece como está a função respiratória, cardiovascular e muscular e metabólica. Por isso que é imprescindível você analisar o VO2 máximo do seu aluno. Seja se ele é idoso, diabético, hipertenso, cardiopata, atleta, fisiculturista, quer melhora da estética só, o VO2 máximo é imprescindível. Mostra para nós a saúde cardiovascular, saúde respiratória, saúde muscular e metabólica, está associado com a redução do risco de mortalidade, com a redução do risco de doenças cardiovasculares. Então é imprescindível você fazer análise do VO2 máximo, que é a principal variável fisiológica que nos mostra a aptidão cardiorrespiratória. E o VO2 máximo, ele é o resultado do quê? Do débito cardíaco máximo. Então atenção, o VO2 máximo, como você aumenta ele? Bom, o VO2 máximo, ele é o resultado do débito cardíaco máximo. O que é débito cardíaco? Quantidade de sangue que o coração ejeta por minuto. Então o VO2 máximo é o resultado do débito cardíaco máximo vezes a diferença arteriovenosa máxima de oxigênio. Rafael, o que representa a diferença arteriovenosa máxima de oxigênio? Representa para nós a extração de oxigênio. A extração de oxigênio. Então, seguinte, se eu quero aumentar o VO2 máximo, eu preciso aumentar o débito cardíaco máximo. Como que eu aumento o débito cardíaco máximo? Aumentando as variáveis que interferem no débito cardíaco máximo, que é a frequência cardíaca máxima vezes o volume sistólico. Frequência cardíaca máxima, você já sabe, número de vezes que o coração se contrai por minuto. Volume sistólico. O que é volume sistólico? Quantidade de sangue ejetada por batimento. Não confunda com débito cardíaco, porque débito cardíaco é a quantidade de sangue ejetada por minuto. Tanto que a unidade de medida são litros por minuto. Volume sistólico é a quantidade de sangue ejetada por batimento, por sístole. Tanto que a unidade de medida é ml por batimento.
Frequência cardíaca vezes volume sistólico é o débito cardíaco. Como você aumenta o débito cardíaco, então? Aumentando a frequência cardíaca máxima e ou o volume sistólico máximo. Não é o foco da nossa discussão aqui, mas eu já vou dizer para vocês. A frequência cardíaca máxima não aumenta com o treinamento. Porque para poder aumentar a frequência cardíaca máxima, o treinamento deveria aumentar receptores beta-1 adrenérgicos no coração. E o treinamento não faz isso, tá bom? Mas é um foco para outra discussão. Então, para você poder aumentar a função cardíaca, que é o representado pelo débito cardíaco, eu preciso aumentar o volume sistólico. Nós vamos ver como a gente faz isso. E a diferença arteriovenosa representa, então, a extração, utilização do oxigênio para formar ATP. Então, em outras palavras, o VO2 máximo é dado pela função cardíaca e função muscular e metabólica. Rafael, e a função respiratória? Pouco interfere no VO2 máximo. Por quê? Porque você consegue captar muito mais oxigênio do que você consegue transportar e utilizar. A não ser que seu aluno tenha uma doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, o VO2 máximo dele não vai ser influenciado pelo sistema respiratório, e sim pelo sistema cardiovascular, que aqui é o débito cardíaco, e diferença intravenosa é muscular metabólico. Tá bom? Então, quando a gente fala de aumentar o VO2 máximo, não tem sinônimo com fazer aeróbio, mas sim em fazer treinamento que promove repercussões para aumentar a função cardíaca e função muscular e metabólica. Rafael, como que eu aumento a função cardíaca? Como que eu aumento a função cardíaca, que é dada pelo débito cardíaco? Somente aumentando o volume sistólico. Como que eu aumento o volume sistólico? Fazendo uma hipertrofia no coração, que se chama hipertrofia excêntrica cardíaca, que é o aumento da cavidade do ventrículo esquerdo, que eu mostro nessa imagem para vocês. Aqui é o ventrículo esquerdo, da onde o coração, da onde o sangue é agitado pela artéria aorta. Eu posso fazer uma hipertrofia, olha só, a cavidade do ventrículo esquerdo aumenta. A cavidade do ventrículo esquerdo aumenta. E isso é acreditado ser promovido pelo treinamento aeróbio. E é, principalmente o aeróbio de alta intensidade, como o treinamento intervalado de alta intensidade. Essa adaptação que se chama hipertrofia excêntrica cardíaca. É aumentar a cavidade do ventrículo esquerdo. Como eu faço isso? Nós vamos ter discussões sobre isso, tá bom? Primeiramente, eu quero que você possa entender esse aspecto de que o treinamento resistido ele pode fazer essas repercussões que o aeróbio faz. Então, essa adaptação é uma hipertrofia excêntrica cardíaca. É aumentar a cavidade do ventrículo esquerdo. Promover isso aqui, gera aumento do volume sistólico, que impacta, então, no aumento da função cardíaca e no aumento do VO2 máximo. Contudo, o treinamento resistido ele consegue fazer essa adaptação fisiológica, essa modificação. Não um treinamento resistido que a gente aprendeu na graduação, na pós-graduação, com séries de 6, 8, 10 repetições, que quase todos os livros que abordam sobre treinamento resistido no Brasil abordam. Não, esse treinamento resistido que tem na graduação, na pós-graduação, esse impacta pouco no aumento da hipertrofia excêntrica cardíaca. Mas eu tenho como estruturar esse treinamento, por exemplo, colocando maior volume de repetições, séries de 20 a 25, 25 a 30 repetições, fazendo treinos em que eu vou ter agora curto intervalo de recuperação de um exercício para outro, trabalhando com exercícios mais multiarticulares para ter um maior débito cardíaco, para esse sangue retornar e estirar a parede do coração. Mas além disso, eu tenho uma outra adaptação que pode aumentar o volume sistólico, que é a hipertrofia concêntrica cardíaca. Eu volto aqui, depois eu volto para o lado. É a hipertrofia concêntrica cardíaca. O que é hipertrofia concêntrica? É agora aumentar a espessura do miocárdio. Olha só, aumentar agora a espessura do miocárdio. Isso aqui é hipertrofia concêntrica cardíaca. E isso acontece mais com o treinamento resistido. O treinamento resistido consegue fazer essa hipertrofia, que é aumentar a actinimiosina no miocárdio. E isso faz o quê? Com que o coração seja mais forte, aumentando, por consequência, o volume sistólico. Então, olha que interessante, para você poder aumentar a função cardíaca, só tem duas maneiras, promovendo hipertrofia excêntrica cardíaca, que aumenta a cavidade, e hipertrofia concêntrica cardíaca, que aumenta a espessura do miocárdio. E acredita que até hoje, a principal hipertrofia, que é a hipertrofia excêntrica, só o aeróbio que faz.
Mas por que é pouco visto no resistido? Porque a maneira que é estruturado o treinamento não promove essa repercussão, que é um estresse de enchimento cardíaco que leva daqui 8, 10, 12 semanas a essa importante adaptação. Mas o treinamento resistido pode fazer isso. Tanto a hipertrofia excêntrica como a hipertrofia concêntrica. Além disso, eu posso fazer adaptações para aumentar a função muscular e metabólica, como por exemplo a angiogênese. A angiogênese é uma adaptação muscular e metabólica que agora promove o quê? O aumento da capacidade de extração do oxigênio. Por quê? Porque se eu tenho mais vasos sanguíneos, é um exemplo que eu gosto de dar muito. Imagina que no seu quarto tem uma porta. Qual é a possibilidade de entrar gente no seu quarto? Por apenas uma porta. E se tivesse mais portas no seu quarto, poderia entrar mais pessoas ao mesmo tempo. É exatamente isso. Quando você promove a angiogênese, que é o aumento do número de vasos sanguíneos, você permite com que chegue rápido, mais rapidamente, o oxigênio e também nutrientes como carboidrato e gordura. Então o treinamento resistido também consegue fazer essa adaptação. Em outras palavras, para poder aumentar o VO2 máximo, não é fazer aeróbio, é fazer um programa de treinamento que gera o aumento da função cardíaca, como? Fazendo aumentar o volume sistólico. Como que o volume sistólico aumenta? Hipertrofia excêntrica cardíaca e hipertrofia concêntrica cardíaca. É só essa maneira para você aumentar a função cardíaca. Hipertrofia excêntrica e concêntrica fisiológica cardíaca. E como você aumenta a função muscular e metabólica? Para aumentar o VO2 máximo? Aumentando mitocôndrias. E por quê? Porque o oxigênio só é utilizado dentro das mitocôndrias. Então quem tem mais mitocôndrias tem mais do local em que o oxigênio é utilizado. Além disso, quem tem mais mitocôndrias vai ter impacto no emagrecimento. Por quê? Porque a gordura só é oxidada dentro das mitocôndrias. O aumento dos capilares, que é a angiogênese que eu falei para você, é aumentar o número de vasos sanguíneos, principalmente os pequenos vasos sanguíneos, arteríolas e capilares. É aumentar a atividade das enzimas do ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. E por quê? Porque o oxigênio é utilizado na via aeróbia, onde? Lá no ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Então eu preciso aumentar a atividade dessas enzimas. E promover hipertrofia nas fibras do tipo 1 e 2A. Por quê 1 e 2A? Porque na 1 e 2A que vai ter capilares e mitocôndrias. Na 1 principalmente. Na 2 não tem tanto, mas ainda tem. Nas fibras do tipo 2X, não tem capilares, mitocôndrias suficientes. Então ali não tem oxigênio. Então eu preciso promover hipertrofia nas fibras do tipo 1 e 2A. Então essa é a questão. Quer melhorar a saúde cardiovascular do seu aluno? Quer melhorar a função muscular e metabólica? Quer reduzir o risco de mortalidade? Quer reduzir o risco de doenças cardiovasculares e metabólicas? Quer trazer agora saúde, qualidade de vida, função para ele? Aumente o VO2 máximo. Isso não quer dizer em nada faça aeróbio, e sim aumente o VO2 máximo, promovendo essas adaptações que eu estou falando aqui. Então a questão é, como eu vou fazer isso? Será que o treinamento resistido não promove essas repercussões? Será que o treinamento resistido, quando bem prescrito, quando bem planejado, diferente da maneira que a gente tem aprendido até hoje, na maioria dos cursos por aí? Opa, é isso que esse estudo buscou, inclusive analisar em pessoas idosas. Então, o objetivo desse estudo, que é um estudo de revisão sistemática e meta-análise, foi analisar o impacto do treinamento resistido na aptidão cardiorrespiratória de idosos. Olha que sensacional esse estudo. Então, como é que foi a metodologia? Então, foi um estudo de revisão sistemática e meta-análise, que eles pegaram a população. Que população? Idosos, homens ou mulheres, com idade superior a 60 anos de idade. Tá bom? Como é que foi as intervenções? Era somente treinamento resistido, envolvendo múltiplas sessões de treinamento, ou seja, não era análise aguda, queria ver o efeito crônico do treinamento resistido. Foram excluídos estudos que tinham treinamento combinado, resistido mais aeróbio. Não, era só resistido. Queria ver impacto apenas do treinamento resistido na aptidão cardiorrespiratória. Teve grupo controle. O que foi grupo controle? Foram pessoas que participaram de um grupo em que não houve treinamento, porque eles queriam comparar, tá bom? E medidas de resultados. Qual foram os resultados que estavam se buscando? Analisar o VO2 máximo, a distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos, que é um teste aeróbio. Olha que interessante. Então vamos aplicar o treinamento resistido e vamos analisar se aumenta o VO2 máximo. VO2 máximo, consumo máximo de oxigênio. Então era só o treinamento resistido na busca de aumentar o VO2 máximo,
aumentar a distância no teste aeróbio de caminhada de 6 minutos e no limiar anaeróbio. Resultados. Aumento significativo no VO2 máximo. Então, o treinamento resistido promove aumento significativo no VO2 máximo. Isso significa o quê? Se o VO2 máximo é uma variável fisiológica que está associada com a redução do risco de doenças cardiovasculares, com a redução do risco de mortalidade, com o aumento da função cardíaca, com o aumento da função muscular e metabólica, eles estão mostrando com o quê? Que só fazer o treinamento resistido, desde que de maneira prescrita com idosos, inclusive aqui também a imagem, treinando um aluno, você sabe que além de ser professor, eu sou personal trainer, atendo de maneira presencial e consultoria online. Então, o treinamento resistido, quando bem empregado, quando bem prescrito, promove aumento significativo no VO2 máximo. Aumento significativo no teste aeróbio de caminhada de 6 minutos e no limiar anaeróbio. Olha que sensacional. E eles ainda concluem, os pesquisadores desse estudo, concluem o quê? Que o treinamento resistido deve ser prescrito para a população idosa para melhorar a saúde geral. A saúde geral. Então, isso é importante a gente entender. O treinamento combinado, ele é importante, sem dúvida. Se seu aluno puder fazer o treinamento combinado, faça. Resistido mais aeróbio. Mas se tiver que escolher apenas uma modalidade, atenção nisso. Se você tiver que escolher apenas uma modalidade de treinamento para o seu aluno, é o resistido. Ah, mas ele gosta de dançar. Ah, mas ele gosta de hidroginástica. Ah, mas ele gosta de qualquer outra coisa. Show, pode fazer. Mas tem que fazer o treinamento resistido. Tá bom? Por quê? Porque as adaptações fisiológicas que o treinamento resistido promove, elas são amplas, são adaptações cerebrovasculares, adaptações neurais, musculares, cardiovasculares, metabólicas, em outras palavras. O aeróbio, seja ele de baixa intensidade ou alta intensidade como o HIIT, promove repercussões em todo o organismo? Sim, mas tem repercussões que a magnitude que o aeróbio consegue promover é inferior. E o treinamento resistido, ele consegue promover uma magnitude em todos esses parâmetros de maneira a fim de promover repercussões, adaptações, valores de aumento significativo. Por isso que o treinamento resistido é o principal. Pode ser resistido musculação, pode ser funcional, pode ser crossfit, pode ser Mahamudra, desde que seja prescrito de maneira criteriosa, respeitando o período básico da periodização e período específico. O treinamento resistido, ele consegue promover, inclusive, todas as adaptações que o aeróbio promove. Eu vou repetir, todas as adaptações que o aeróbio promove, o treinamento resistido também promove. Claro que se eu estiver trabalhando com um atleta, que eu preciso que ele tenha um VO2 altíssimo, eu vou ter que colocar o treinamento aeróbio de alta intensidade. Não vai ter jeito. Mas se eu estou buscando exercício para melhorar, para poder trazer emagrecimento, tratar diabetes, hipertensão, melhora da estética, promoção de benefícios para idosos, o treinamento resistido dá conta. E por que não só o aeróbio? Porque a magnitude das adaptações que o aeróbio promove, ele não gera repercussões em alguns parâmetros que envolvem o treinamento resistido. Então, o treinamento resistido deve ser a palavra de ordem no planejamento do seu programa de treinamento com o seu aluno. Mas eu repito, se tiver que escolher, escolha sim, treinamento combinado. Combinado, resistido mais aeróbio. Mas se tiver que escolher apenas um, é o treinamento resistido. Tá bom? Espero que essa aula possa ter contribuído, possa ter ajudado. Vamos juntos nessa busca, porque nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas.